Olá, tudo bem com vocês? E olha só quem chegou! A noiva, a tão esperada noiva. Olha a felicidade do Mickey com a noivinha do lado. Vou mostrar aqui pertinho para vocês verem como ficou a noivinha Minnie. Tá bem charmosinha. Ela é bem facinha de se fazer. Não tem grandes detalhes e ela ficou bem graciosa. Vou mostrar aqui também o chãozinho, os detalhes com alguns batidinhos, algumas florzinhas. E assim então ficou aqui o nosso risco e eu espero que vocês gostem. Uma boa aula, meninas! Vamos começar então aqui a nossa Minnie pelo vestido. Vou fazer primeiro essa partezinha aqui, ó, da cauda do vestido. Vou pegar o clareador e vou estar preenchendo, ó, toda esta área aqui. E depois eu volto pra gente passar o branco. Agora que eu preenchi aqui com o clareador, eu venho com o branco. E vou preencher toda essa partezinha aqui, ó. Tomando cuidado aqui com essas ondinhas, ó. Pra gente fazer bem o ondeadinho aqui do vestido, ó. Essa partezinha aqui de baixo, onde tem essas ondinhas. A gente vai fazendo com cuidado pra fazer bem direitinho todas as ondinhas, ó. Aqui dessa partezinha, então, da cauda do vestido. Aqui não tem mistério, é só preencher mesmo. Tá? Vou preencher ele todinho até lá em cima, ó. Sempre cuidando também o risco pra gente não ultrapassar ele. Depois de preencher todo com branco, vamos pegar aqui o azul hortênsia. Com a tinta só de um lado do pincel, eu vou vir escurecendo aqui essa partezinha. Onde encosta ali na outra parte, ó, do vestido. Vou marcando e vou puxando aqui pro centro. É para ficar assim clarinho, bem delicado, é pouquinha tinta. Não precisa carregar muito aqui nesse azul. Vou pegar mais uma sujeirinha e vou fazer uns esfumaçadinhos aqui pelo meio, ó. Assim como a gente fez aqueles esfumaçados na roupa do Mickey. Ó, somente isso, dessa maneira. Agora, eu vou pegar o clareador e vou preencher toda essa saia aqui do vestido, tá? Vou preencher todinho, só vou desviar aqui a parte do laço. Mas o restante eu vou preencher todinho com o clareador e depois eu vou preencher também com o branco. Voltando aqui, então, eu já preenchi toda essa parte da saia do vestido, primeiro com o clareador, e agora eu passei por cima o branco. Agora, eu venho aqui com o azul hortênsia, e vou, ó, dar uma escurecida aqui próximo dos risquinhos que estão por cima, das coisas que estão por cima. Na volta do laço. Do outro lado aqui também. Aqui, ó, eu vou fazer uns esfumaçados assim, ó, acompanhando, ó, esse volume que tem aqui o vestido, ó. Eu vou puxar esse esfumaçado acompanhando esse volume. Que vai dar a impressão de que ele vai ficar, ó, mais volumoso, mais redondinho. Essa parte do vestido dela é muito simples de se pintar, tá? Ela é muito facinha de fazer. Agora, eu vou fazer essa partezinha aqui, ó, das faixas aqui do laço. Vou pegar novamente o clareador. Vou colocar primeiro o clareador
Não vou fazer a parte de cima do laço, só aqui as pontas. Agora, eu venho com o branco. E vou desviar aqui essa partezinha, ó, que aparece aberta aqui embaixo, ó. Vou contornar só aqui em volta. Aonde tá dobradinho aqui, eu não vou colocar o branco. Aqui na outra ponta, a mesma coisa, ó. Eu venho até próximo aqui da dobrinha. Preencho só aquela parte lá de cima. Agora, eu vou vir com o azul hortênsia. E vou passar aqui na parte onde tem a dobrinha, entre uma faixinha e outra. E também aqui próximo do laço, puxando um pouquinho para baixo. Agora, eu venho com o preto. Vou pegar primeiro o clareador e vou colocar nessa partezinha que eu não coloquei. E agora sim, eu venho com o preto, preenchendo essa partezinha aqui. Vai ficar desta maneira. Agora, eu vou pegar o filete para vir fazendo o contorno aqui desta saia. Eu peguei e coloquei aqui, ó, num pratinho preto e um pouquinho de aquarela silk. Quem não tiver aí o aquarela, pode estar colocando um pouquinho de água também. Agora, eu venho com o filete. Eu diluí um pouquinho assim para ela ficar mais fininha, que ficam os traços mais bonitos na pintura, não fica uma coisa tão grosseira como fazer diretamente com a tinta. E agora, eu vou vir, ó, contornando esse vestido, desenhando ele mesmo. Todos os riscos que nós temos aqui, nós vamos fazer o contorno, então, com essa misturinha que a gente fez aqui de aquarela silk de preto. Tudo vai ser contornado, ó. Essa partezinha aqui também, ó, eu venho fazendo todos os movimentos que eu tenho aqui no vestido. Vou fazer essas ondinhas, sempre acompanhando o risco que nós temos aqui, ó. Vou dar sequência aqui nesse, aqui de baixo também. Agora, eu vou pegar um pouquinho aqui desse preto e vou fazer uns puxadinhos aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Para dar a impressão de que tem algumas preguinhas aqui, ó, para dar mais volume também nessa parte. Tá? Só uns puxadinhos mesmo. Aqui nessa partezinha da faixa do laço, eu também vou contornar. Vou contornar, inclusive, aqui aonde eu coloquei o preto, para ele ficar bem certinho. Bem definido aqui esse risquinho, essa dobrinha. E assim, ó, eu vou fazer toda a volta do vestido. E vou fazer também esse risquinho que tem aqui na frente, ó. Também vou marcar com essa misturinha.
tá? Agora eu vou contornar aqui essa parte da saia. Aqui embaixo dela, ó, eu não preciso passar, porque depois quando eu pintar aquelas áreas, vai ter contorno naquelas partes lá de cima. Vou fazer então aqui essa parte e as laterais e já volto com vocês. Agora, esta partezinha aqui, ó, que tem o véu dela, eu vou preencher com esse mesmo azul, ó. Esse mesmo azul hortênsia que eu fiz o fundinho, que eu fiz um sombreado. Porque depois ele vai vir por cima, eu preciso que essa parte esteja sequinha. Então, eu vou pegar aqui o azul hortênsia para tá fazendo então essa partezinha já para ir secando enquanto a gente pinta aqui as outras partes da minha. Eu venho aqui com azul hortência e vou preenchendo assim, não precisa tapar muito carregado de tinta. Vamos fazer um sombreado da mesma maneira que a gente fez o fundinho ali, ó. Aquele sombreado que a gente tinha feito já anteriormente. Da mesma maneira. A gente não precisa tomar cuidado, porque esses riscos aqui, eles não correm o risco de tapar. Eles vão ficar sempre aparentes ali. Então, a gente não vai se perder aqui desses riscos. Feito isso, agora nós vamos deixar ele secando. Enquanto a gente faz as outras partes, que até chegar a fazer essa partezinha do véu, ele já vai estar bem sequinho. Vou começar agora aqui, ó, pela parte da cabecinha da mini. Aqui, ó, onde passa esse véu, eu vou pintar tudo, tá? Não vou deixar ele separado, porque ele vai vir por cima dela. Então, eu vou colocar o clareador aqui nessa partezinha, ó, onde pega as orelhinhas e essa parte da cabeça. Tá? Mas não vou desviar aqui a parte do véu, vou passar por tudo, tá bom? Comecei aqui, ó, a fazer a orelhinha da mini, e notem que aqui tem a partezinha onde passa o véu. Eu passo, ó, por cima de tudo, tá? Não vamos deixar essa partezinha em branco, porque depois a gente vai fazer ele por cima. Quando tiver isso tudo já pintado, a gente vai fazer por cima. Tá? Então, vamos tapar aqui tudo sem problema, tá bom? Vou fazer essa partezinha aqui e essa outra orelha também. Vou preencher todinho com preto. Agora que eu preenchi já toda aquela partezinha da cabeça dela com o preto, eu vou vir com o cinza chumbo. Vou dar umas marcações aqui na parte da orelhinha para colocar uns pontos de luz. Nesta parte e nesta partezinha aqui também. Vou pegar também um pouquinho de branco, bem pouquinha tinta no pincel, e reforço aqui, ó, essa luz. Não é para ficar um branco assim marcado, é só para ficar um tom mais clarinho. Fica um tom acinzentado aqui nessa parte onde tem mais incidência aqui de luz, ó. Tá? Só pra gente ver o movimento ali da orelhinha. Essa aqui eu notei que ficou muito marcado, eu vou vir esfumaçando. Não é para ficar um risco marcado. Só pra gente olhar e ver que tem um volume a mais ali, tá? Não é para ficar uma marcação muito aparente. Agora, eu vou vir para essa partezinha aqui do rostinho dela. Vou estar colocando primeiro o clareador. Já preenchi, então, com clareador, agora eu venho com o marfim e o amarelo pele. Vou pegar primeiro o marfim, vou colocar aqui, ó, nessa partezinha do nariz da mini, do focinho, melhor dizendo. E agora eu venho com o amarelo pele. Aqui, ó, também eu passo por cima onde está o véu, ó, tá? Não vamos deixar aquela parte sem tinta, vamos passar tudo por cima. A gente vai vir preenchendo igual fizemos o Mickey. O bom de colocar o clareador embaixo, que ele fica um tons assim mais clarinhos. Não fica muito sobrecarregado de tinta, fica mais bonitinho.
Aqui onde tem essas pálpebras aqui do olho, ó, também vamos colocar o amarelo pele. A gente pode colocar sem medo, que não vai tapar os riscos, tá? A gente vai conseguir visualizar depois na hora de fazer os contornos. Sempre pegando pouquinha tinta, e a gente vai recolocando tinta onde precisa. Aqui nessa partezinha de baixo do focinho, eu vou colocar também o amarelo pé. Agora, eu venho com o siena natural. Bem pouquinha tinta também no pincel, de um ladinho só. E vou fazer uns contorninhos, ó. Sempre suavizando essa tinta que eu coloco aqui. Eu passo ele e vou esfumaçando para não deixar muito marcada. Assim, eu vou fazer todo o contorno, essa partezinha aqui também, e essa partezinha aqui, ó. Tá? Em cima do focinho eu não vou colocar, vou deixar ali um pontinho de luz. Aqui eu já passei, ó, um contorno toda a volta, e nessa partezinha aqui onde termina o focinho, patinho do olho, eu vou escurecer aqui também. Nessa partezinhas aqui da pálpebra, eu vou fazer, ó, um esfumaçadinho na parte de cima. Tá? Só com a sujeirinha que eu já tenho aqui no pincel mesmo. Agora, eu vou pegar um pouquinho do caramelo e vou retocar alguns pontinhos, ó, que eu quero que fique mais escurinhos. É só alguns pontos mesmo. Não é fazer todo o contorno, toda a volta, como a gente fez com o siena. Ó, os pontos que eu coloquei a tinta, agora eu vou limpar o meu pincel e vou vir esfumaçando essas tintas que eu coloquei aqui. Lembrando que eu usei bem pouquinha tinta no pincel. Agora, eu vou pegar um pouquinho do branco. Vou dar uma sujeirinha aqui onde eu quero que fique um pouquinho mais claro. Vou pegar também o rosa chá. E vou colocar aqui, ó, um rosadinho nessa partezinha da bochecha da minha. Vai ficar bem suave, bem discreto mesmo. Agora, eu venho com o branco. E vou preencher aqui, ó, a partezinha branquinha do olhinho. Vou preencher os dois. Vou colocar o branco aqui nos dois olhinhos, cuidando para não passar por cima dos riscos. Peguei aqui um pincel bem pequenininho, para não ter perigo de estar passando, ó, a parte onde vai ser pretinho aqui do olhinho. E agora, vamos então colocar o preto. Com o preto também a gente cuida bem, ó, para fazer bem certinho aqui no risco, para não ficar com essa partezinha do olho torto. Fazer a mesma coisa aqui no outro.
Depois, quando a gente vier com o filete, a gente vem arrumando os cantinhos que precisar arrumar. Esse olhinho dela aqui, eu tô achando que ele tá grande demais. Eu vou pegar um pouquinho do siena, ó, e vou preencher uma partezinha aqui para deixar ele um pouco menor. Vou botar um pouquinho de, como se fosse o rostinho aqui, ó, para diminuir um pouquinho esse tamanho dele. Tava muito grandão. Agora eu vou aproveitar aqui que a gente já tava usando preto e já vou colocar também o pretinho aqui da pontinha do nariz. Agora que eu já preenchi ele com preto, o narizinho, eu venho com cinza chumbo para colocar um pouquinho de luz aqui nessa parte mais de cima. Pegar agora um pouquinho de branco, bem pouquinha tinta no pincel, e reforço aqui essa luz. Agora eu vou pegar o filete e o preto, esse que a gente diluiu aqui, para estar fazendo os contornos. Vou fazer aqui os contornos dos olhinhos. Essa parte do focinho aqui, ó, já vou deixar riscadinha também. Aqui a gente vem com cuidado, ó, com muita paciência, para fazendo bem devagarinho, para sair direitinho esses risquinhos. Aqui nessa partezinha do olho, ó, eu faço a partezinha até lá em cima, onde tá aqui marcado o nosso risco. Depois eu faço esta aqui, ó. No outro olhinho, a mesma coisa. Primeiro essa partezinha aqui de cima. Agora, eu vou fazer ele aqui menor, porque eu diminuí um pouquinho ele. E agora, essa outra partezinha aqui. E vou contornar também aqui onde eu coloquei o preto, ó. Porque eu quero acertar essa bolinha aqui, ó. Que não ficou bem redondinha. E agora, ó, depois da gente terminar de acertar bem essa partezinha aqui, vamos fazer os cílios. Mas eu acho que antes dos cílios, eu ainda vou fazer esse contorno aqui, ó. Vou fazer este contorno aqui da lateral, porque os cílios, eles estão por cima. Já vou aproveitar e vou arrumar esta voltinha aqui, ó. E agora, então, nós viemos fazendo os cílios. Só umas puxadinhas, ó. No outro olhinho, vamos fazer os cílios da mesma maneira, ó. Vou sempre fazendo esse formato assim, ó, volteadinho, tá? Viradinho sempre acima, pra ficar bem bonitinho. Vou vir aqui neste lado e vou fazer esse contorno aqui. Vamos desenhar também a boquinha dela. Agora, eu vou pegar o branco, vou colocar um pontinho de luz aqui no nariz, um risquinho, ó, e também um pontinho de luz aqui nos olhos.
E aí, então, está pronto o rostinho aqui da Minnie. Agora, vamos fazer as mãozinhas. Vou colocar clareador em toda essa parte aqui. E venho preenchendo de branco. Preenchi aqui, então, toda a mãozinha dela com branco. Eu vou vir agora com o azul hortênsia. Lembrando que vocês, quando forem preencher aqui, ó, certifique-se que esteja bem marcado os riscos bem fortezinho, tá? Porque eu passei o branco, mas enxergo todos os meus riscos aqui, onde estão os dedinhos, tá? Se tiver o risco muito apagado, vocês vão passar esse branco e vão se perder aqui do risco. Então, se precisarem, antes de vir aqui com o clareador, vocês façam de novo os riscos com o lápis para ter certeza de que eles não vão sumir na hora de colocar o branco. Venho agora com o azul hortênsia e dou aquelas esfumaçadinhas, ó. Um pouquinho só, para dar um tom azuladinho somente. E agora eu vou lá com o meu filete e o preto e venho contornando esses riscos que eu tenho aqui, ó. Tá? Vou contornar toda a volta, vou fazer os dedinhos que eu tenho riscado aqui. Vou acompanhar todos os meus riscos, ó. Por isso que é importante vocês terem os riscos bem aparentes, tá? Porque na hora que vocês forem fazer aqui os contornos, vocês estejam visualizando eles para não se perder aqui das marcações. Tá? Aqui vai ser só contorno mesmo, eu vou contornar tudinho, para não ficar longo demais esse vídeo, porque a gente tem que fazer com calma, devagarinho esses risquinhos. Vou contornar todos os meus riscos e já volto. Aí está, então, a mãozinha da Minnie, e agora vamos para esta partezinha aqui, ó, do corpo, das costas e do braço dela. Primeiro, o clareador, tapando também essa parte onde passa o véu. A gente não precisa desviar, a gente vai passar tinta por cima de todo ele. Vamos fazer aqui um fundinho primeiro. E agora eu venho com o preto. Vou preencher. Aqui, como o preto, a gente acaba se perdendo das marcações, essa partezinha aqui, ó, do braço, ó, eu vou deixar uma margenzinha entre o braço e as costas dela. Ó, dessa maneira para não me perder, porque depois eu vou colocar o cinza ali para ter um ponto de luz. Já o restante é só preencher tinta mesmo. Agora, eu vou pegar o cinza chumbo e vou colocar aqui, ó, nessa parte que eu deixei mais clarinho. Puxando a luz para cima desta parte aqui, ó, do braço. Então, essa parte aqui que vai ser mais clarinha. Aqui, eu tenho outro ombro, lá de trás, mais aparente. Então, eu vou dar uma marcadinha aqui para a sombra ficar mais na parte das costas e não do ombro. Mas não precisa se preocupar muito com essas marcações, porque o véu vai passar por cima e vai disfarçar depois, não vai nem aparecer. Um pouquinho do branco, bem pouquinho, para reforçar essa luz aqui do braço. Agora, vamos então ao laço. Este lacinho aqui, também vou preencher todo ele de branco, vou passar o clareador, preencher com branco, fazer esse esfumaçadinho de azul, e aí eu volto para fazer as marcações aqui em volta, os contornos. Preenchi aqui, então, meu laço. E agora, eu vou fazer os contornos aqui com o preto. O preto diluído com aquarela silk. Ó, venho fazendo todos os risquinhos que eu tenho aqui. Com bastante cuidado para que eles fiquem fininhos, ó, e retinhos.
E aí está, então, o nosso lacinho. E agora, vamos fazer este aqui, ó, da cabeça da mesma maneira que se fez esse, tá? Eu vou reforçar um pouquinho, que eu acho que ficou muito clarinho o meu azul que eu botei aqui. Vou botar mais um pouquinho, ó. Só nessas partes maiores aqui. Na câmera que não dá pra ver. Mas vocês lembrem, ó, de dar aquela esfumaçadinha de azul. Vou fazer esse aqui da cabeça da mesma maneira que eu fiz esse outro. Aqui está, então, prontinho já o lacinho lá da cabecinha da Minnie. Como eu estou com essas partes ainda úmidas, eu não posso fazer aqui o véuzinho dela. Eu vou ter que deixar que isso aqui, ó, esteja bem seco para não corrermos o risco de estar borrando ali aquela parte que a gente já pintou por baixo. Então, enquanto a gente espera secar, vamos ir fazendo um chãozinho. Vamos fazer, então, o chão. Vou pegar aqui o clareador. Vou passar o clareador primeiro. Vou fazendo pequenas áreas de cada vez. Agora, eu venho com o verde maçã. Fazer assim um esfumaçadinho. Não precisa ser uma coisa muito definida. Vou pegar agora o verde oliva. E venho marcando aqui nas partes mais escuras. Aqui bem embaixo do pé do Mickey vai ser escuro. Vamos ir fazendo assim, ó, manchadinho. Não vamos fazer tudo de uma cor só, não. E assim eu vou fazendo, ó, uma área aqui por baixo dela. Eu vou seguir fazendo, ó, por partes, tá? E aí, vocês façam também. Sempre colocando as tintas assim, ó, mesclando elas. Um pouco mais claro, um pouco mais escuro. Sempre o que tá bem assim encostadinho, ó, do Mickey e da Minnie é bem escuro. E depois a gente vai clareando. Aqui posso pegar só a sujeirinha que eu tenho no pincel e vir com o clareador e já passar aqui, que já vai ficar mais clara essa partezinha aqui mais para baixo. Tá? Eu vou fazendo dessa forma, vou preencher ele todo e depois eu volto para vocês verem como é que ele ficou. Agora que eu já marquei aqui, ó, todo o meu chão, vejam que umas partes são mais claras, outras mais escuras. E vou pegar um pouquinho aqui do branco e vou colocar aqui, bem no finalzinho deste meu verde, para quebrar um pouco essa parte assim que tá muito forte, ó. Pouquinha tinta, tá? É só por cima. E não é fazer uma barra reta também, não, ó. É só em algumas partes, tá? Eu acho que vai dar um efeito assim mais bonitinho. Aqui no finalzinho também eu vou colocar um pouquinho. E não é em cima do pano sem tinta, é em cima da tinta que a gente já colocou, que a gente vai vir com esse branco. Vai ficar assim. Agora, eu vou estar colocando alguns matinhos, alguns batidinhos aqui. Mas primeiro, eu ainda vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó, embaixo, onde está a bengala ali do Mickey. Eu vou pegar uma sujeirinha de preto aqui no meu pincel, com um pouquinho de verde oliva. E vou fazer um tom mais escurinho aqui, ó. Que aqui eu vou colocar algumas plantinhas. Agora, eu venho com verde oliva, com a tinta de um ladinho só do pincel. E vou puxar alguns
como se fosse alguns capinzinhos, ó, não é muito definido, eu não peguei o pincel bem fininho para fazer eles bem definidos. É só para dar um volume que depois eu vou colocar uns batidinhos aqui em cima. Agora eu venho de novo com verde oliva, ó, fazendo alguns batidinhos. Porque eu vou esconder essa ponta aqui dessa bengala no meio aqui desses capim. Vou fazer outras partezinhas também, ó. Como se tivesse, ó, a graminha mais alta. Podemos colocar um pouquinho aqui também. Ruim que vocês não enxergam, tem que ser assim, né? Ó, vai ficar dessa maneira. E agora eu vou desenhar algumas florzinhas aqui por cima, onde tá esses matinhos. Eu peguei aqui o rosa pink, podem estar usando aí outro tom de rosa, pode estar usando vermelho, amarelo, a cor que vocês quiserem. Vou colocar algumas batidinhas, ó. Só para imitar, não vou definir nenhuma florzinha, vou só estar imitando, como se tivesse algumas plantinhas aqui com flores. Pouquinha quantidade. E aí, eu venho com o branco, para tá botando algumas batidinhas para iluminar essas florzinhas, ó. Nada definido, tá bom? Ó, desta maneira vai ficar, então, o nosso chãozinho. Eu vou colocar mais algumas aqui nessa parte que ficou muito vazio. Vamos, então, fazer aqui o véu da Minnie. Não está muito sequinho, mas eu acho que dá já para nós fazermos. Peguei o branco aqui, ó, de um ladinho só do pincel. E vou vir aqui, onde eu tenho estes riscos. Vou ir marcando. Bem em volta, vou pegar primeiro essa partezinha aqui de cima. Ó, lembrem que ele vai até o laço. Aí, ele vai passar por cima do que a gente já pintou. Aqui eu tenho outro risquinho que é bem marcado. Que é onde eu vou botar uma quantidade bem generosa de branco. Agora, eu tenho as partezinhas mais transparentes. Eu pego o meu pincel sujo e vou lá no clareador, sujinho com branco. E dou umas batidinhas no meu pratinho que eu vou misturar essa tinta. E vou vir, ó, só fazendo uns puxadinhos. Ele vai ficar um tom de branco mais transparente, tá? Vou ir até lá o meu lacinho. Ainda tá um pouquinho molhado ali no preto. Agora, aqui, eu continuo a mesma coisa. Eu tenho bem marcado, eu venho só com o branco. Onde tá aqui os riscos. E ele sobe aqui, ó. Agora, nessa partezinha do meio, eu venho aqui, ó, com o branco e o clareador, não é a aquarela silk, gente, é o clareador comum. E venho fazendo uns puxadinhos, ó, para aparentar aqui essa transparência. Sempre fazendo esses puxadinhos, acompanhando aqui o movimento, né, deste véu. Tá? Vou preencher toda, como eu fiz lá, e eu volto para mostrar para vocês. Aqui está, então, o véu da nossa noivinha pronto. E por aqui a gente termina, então, esse nosso risco. Eu vou agora abrir a imagem para vocês verem ela inteirinha, como é que ela ficou. E aqui está, então, o nosso casalzinho. Olha que lindinhos que eles ficaram. A noivinha, que charmosa. E eu espero, então, que vocês tenham gostado de mais esta aula. Obrigada a todas
e até a próxima. Tchau!